impossível pensar em proteção do meio ambiente sem lembrar do lixo, um problema que afeta o mundo inteiro. A destinação dos resíduos sólidos e o fim dos lixões é desafio para governos, legisladores e população. Estudos da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, concluíram que 60% do lixo produzido no país não são descartados de forma adequada. No programa Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre os problemas e as possibilidades de transformação e aproveitamento do lixo. Transformar lixo em energia e outros subprodutos é garantir mais proteção para a natureza e qualidade de vida para a sociedade. Para debater por que então o lixo ainda é um problema, convidamos o professor Cláudio Malli, da COP, UFRJ, o advogado Tarcísio Neviani, conselheiro da Câmara de Comércio e Indústria da Itália, e o assessor da diretoria técnica da Conlurb, José Henrique Penido. Antes, vamos ver qual é a situação do lixo no nosso estado. Os 92 municípios do estado produzem cerca de 15 mil toneladas diárias de lixo. Para descartar esse lixo, o estado tem 8 aterros sanitários licenciados, que atendem a 21 municípios. 11 aterros controlados, que recebem o lixo de 16 municípios. 2 aterros sanitários em implantação. 3 aterros sanitários em licenciamento. 42 vazadouros, os chamados lixões, sendo que em 19 deles ainda convivem catadores, crianças, animais e vetores. Bem, como a gente viu, a situação é grave. Professor, a coleta e destinação do lixo é um problema da prefeitura, mas não seria mais fácil, até mais barato, se o lixo fosse pensado de uma forma regional? Que isso depende, quer dizer, eu vi na Alemanha uma cidade, isso em 97, que estava montando um grande aterro sanitário e dentro do programa deles estavam inseridos mais 10 cidades, entre elas algumas que eles tinham disposto o resíduo deles. E o prefeito que estava entrando estava querendo manter o compromisso que tinha sido feito 20 anos antes, entre as prefeituras. Isso aqui no Brasil ainda não existe, quer dizer, os prefeitos muitas vezes não cumprem com o compromisso que o prefeito anterior assumiu. Então, isso aí, quer dizer, pode ser interessante. Agora, uma cidade grande como o Rio de Janeiro tem a menor importância fazer consórcio. Ele tem que ter uma solução para ela em termos de resíduos. Né? Sobre essa questão do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é uma metrópole, ele concentra, tem um trânsito grande de pessoas de outros municípios que vêm para a cidade trabalhar, enfim. Como você disse, o Rio de Janeiro tem uma população de cerca de 6 milhões de habitantes, mas uma população flutuante, que vem, produz, gera lixo e volta para suas cidades de cerca de 1 milhão, 1,5 milhão de habitantes. E isso, evidentemente, é um problema extremamente grave, porque a quantidade de resíduos é cada vez maior, ainda que a Conlurb, que é a empresa responsável pelo lixo aqui da cidade, envie esforços, aumentando a coleta seletiva, que hoje nós já temos em 42 bairros e atende a mais ou menos 1.800.000 pessoas, porta a porta. Mesmo assim, a quantidade de lixo é enorme. Nós estamos hoje com cerca de 7.500 toneladas de lixo gerados só no município do Rio de Janeiro. Contamos com 2 grandes aterros, o aterro de Gramacho, que é conhecido por todos, e que está em final de vida útil, deverá operar até 2012, mais ou menos, e o aterro de Jericinó, que recebe cerca de 3.000 toneladas dia. E esse aterro de Gramacho, Jericinó atende apenas a cidade do Rio de Janeiro, mas Gramacho atende a 5 outros municípios além do Rio de Janeiro. Embora operado pela Conlurb e situado no município de Duque de Caxias, ele recebe lixo de Caxias, de Nilópolis, São João do Meriti, Queimados, Mesquita. Então, é um aterro que está além da sua capacidade de operação. Mas é um aterro que hoje recebe todos os cuidados, é como se fosse um bebê que nós cuidamos dele, porque ele está numa situação de fragilidade do solo, à beira da Baía de Guanabara, mas é hoje considerado pelos geotécnicos, o professor Malha pode confirmar isso, um dos aterros mais monitorados do mundo. Por quê? Justamente porque ele tem essas fragilidades geotécnicas e precisa ser muito bem observado para que opere de forma absolutamente segura do ponto de vista ambiental, já que nós temos de um lado
o Rio Sarapuí, o Rio Iguaçu, a foz do Rio Iguaçu e toda a Baía de Guanabara. Portanto, nosso cuidado tem que ser redobrado para que não haja nenhum problema. Agora, como operar isso? Como você disse, é muito lixo. É muito lixo e nós adotamos essa solução do aterro sanitário, embora a Conlurb esteja permanentemente buscando soluções alternativas para tratamento do lixo, seja através da compostagem, aproveitando as frações orgânicas, que nosso lixo tem bastante, mais de 50% de material orgânico que pode ser transformado em composto, seja aproveitando as outras frações para a reciclagem ou, eventualmente, até para incineração com geração de energia. Então, é um complexo que nós, hoje, o nosso sonho, digamos, seria que um dia o lixo fosse uma commodity, ou seja, pudesse ser efetivamente vendido. É um sonho, mas para isso depende de tecnologias que a gente vai se apropriando ao longo do tempo e vai estudando, até que encontre uma solução que seja, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, seja mais adequada para a nossa cidade. Doutor Neviani, Milão sofre de um problema também de concentração de população, enfim, como é que foi a experiência de Milão para a solução do lixo? Bem, Milão tem uma longa história de tratamento do lixo pelo município há mais de 150 anos. Eles viveram todo tipo de experiência, ruim e boa. Hoje eles têm uma usina que, pelos seus resultados, pode ser considerada a melhor do mundo em termos de emissões mínimas de poluentes, que gera energia em condições bastante interessantes e acima com um rendimento energético muito alto. Em relação aos estudos que estão sendo feitos, né, de tecnologias pelas universidades, o que a gente tem hoje sendo desenvolvido pela COP, da UFRJ e outras universidades no estado do Rio de Janeiro? A gente está fazendo estudo em termos de uso do resíduo pré-tratado, né, para aproveitamento para cobertura de aterros, ou seja, fazendo que seria uma barreira capilar na cobertura, ao invés de usar solo, usando o resíduo pré-tratado ou composto. A Conlurb tem uma central de tratamento de resíduos orgânicos no Caju, que funciona muito bem, né, e nós recebemos o material deles e usamos para nossas pesquisas. Tem o que seria uma barreira de oxidação de metano na cobertura, que também é uma solução bastante econômica. Para evitar para fazer a conversão do metano em água e CO2, né? Quer dizer, seria o que sobra, quer dizer, o gás fugitivo que haveria ainda nos aterros sanitários, por exemplo, né? Então tem muita coisa acontecendo. Agora, até queria só fazer um parênteses, quer dizer, você vai tocar nesse assunto, a questão da participação da Petrobras e aproveitamento energético do aterro de Gramacho, né? Eu lembro em 2002, 2003, quando o SEMPES ganhou a ISO 14000, né? E eu estava já falando em aproveitamento de gás. E daí o pessoal, na época, por acaso eu conversei com alguém de lá e ele falou, não, nós temos muito gás vindo da Bolívia, gás de lixo não interessa. Ali há 1, 2 anos eu estive conversando com o diretor de lá, ele falou, olha, não, nós não somos mais uma empresa de petróleo, nós somos uma empresa de energia e gás de aterro interessa. E agora acontece a comprovação. E era um trabalho que a gente já vinha desenvolvendo na época. Essa assinatura recente do contrato entre a concessionária que opera o aterro de Gramacho e a Petrobras para que o gás, o metano lá tratado, vá abastecer a Reduc. Isso já é um caminho para enfim, utilização dos resíduos do lixo e da utilização de tecnologia. No início de janeiro, a Conlurb patrocinou, digamos, essa assinatura de um contrato importantíssimo, que é a venda do gás produzido, gerado pela decomposição da matéria orgânica dentro do aterro de Gramacho, sendo purificado, quer dizer, o biogás basicamente é 50% de metano, 50% de CO2, digamos. Mas a Petrobras, que é um gás puro, um gás que não tem a CO2, que é um gás inerte, que não serve para fins energéticos. Então,
a concessionária que hoje opera Gramacho e que extrai o gás e queima o gás para atender aos princípios do mecanismo de desenvolvimento limpo, estabelecido pelo Protocolo de Quioto, essa concessionária vai instalar uma unidade de purificação do biogás para extrair dele o CO2 e vender o gás purificado à Petrobras, que vai utilizá-lo na refinaria Duque de Caxias como um insumo energético. Mas simplesmente isso não. No momento que ela usa o gás de uma fonte renovável, que é o aterro, ela está deixando de utilizar o gás natural. Gás natural é um combustível limpo, é ótimo, mas é um combustível fóssil e não renovável. Portanto, ela substitui um combustível fóssil não renovável por um combustível renovável que está sendo produzido no aterro. É um contrato bastante importante e que está abrindo novas perspectivas de uso do biogás aqui no nosso país. E qual a diferença dessa experiência que vai se estabelecer em Gramacho com a experiência que já existe no aterro de Nova Iguaçu? Nova Iguaçu foi o primeiro aterro no mundo a ser caracterizado dentro do mecanismo de desenvolvimento limpo. Foi importantíssimo, foi o primeiro registro no painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. E hoje ele está queimando lixo, quer dizer, transformando o metano em CO2 e vapor d'água, portanto, evitando que o metano vá para a atmosfera e colabore e contribua para o efeito estufa, mas deverá, num futuro próximo, também gerar energia utilizando esse metano como insumo energético, como um combustível no motor, como nós temos os táxis a gás natural, é a mesma coisa, só que vai gerar energia, vai estar acoplado a um gerador e vai poder gerar energia. Doutor Tarcísio, o Brasil vai sediar o Congresso Mundial de Gestão de Resíduos em 2014. Depois dessa informação de que parte dos resíduos não tem destinação adequada, são 60%, o senhor acredita que o país está preparado para sediar esse Congresso? Eu acho que o país está não só preparado, como motivado a isso. O país ainda está bem no começo do caminho da solução final do tratamento de resíduos urbanos. O próprio projeto de lei federal que estava em votação, acho que ainda não foi aprovado, ele é um passo sério adiante nisso. Pode ser aperfeiçoado, mas é um sério passo no sentido de colocar o Brasil no caminho mais adequado para essa finalidade, eu acho. Portanto, 2014, parabéns. O Rio de Janeiro é uma das cidades que mais produz lixo no país. Diariamente são coletadas 8.500 toneladas. Pelos dados da Conlurb, 40% do lixo produzido no Rio é retirado das ruas. A gente vai conversar sobre isso no próximo bloco. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Quase metade do lixo produzido no Rio é recolhido nas ruas. Como resolver na ponta o problema gerado por quem joga o lixo no chão? O Rio em Foco ouviu o professor Carlos Eduardo Rabassa. Vamos ver o que ele sugere. Por que tanta gente destrói, tanta gente picha, tanta gente joga o lixo por onde anda, joga a ponta de cigarro? Por que arrebentam com os óculos do Carlos Drummond de Andrade em Copacabana? Evidentemente que são questões de educação, são questões de legislação. É preciso conscientizar as pessoas para debater o problema da higiene, da limpeza, da reciclagem dos objetos, saber separar o lixo, separar o lixinho das garrafinhas, etc, etc. A verdade é que a educação vai ajudar, a família vai ajudar, a educação para transformar, fazer com que as pessoas se transformem em cidadãs. É preciso que haja uma legislação que limite estas ações. O próprio processo educacional é um processo também de frustração, de estabelecer limites. E a legislação é a mesma coisa. Legislação e fiscalização. Para quê? Para punir aqueles que não compreendem a mensagem. Para punir aqueles que, de alguma forma, não entendem que viver limpo
viver numa cidade limpa, numa cidade asseada, não é só para a gente ver, é para a gente ter mais saúde, é para a gente ser mais feliz. Então, a mensagem que eu quero deixar a você que nos assiste nesse momento é que nos engajemos nesta grande mobilização, através de campanhas, através de educação, através de atos exemplares na família, e aos parlamentares que legislem, que fiscalizem o Executivo e o Legislativo duramente, com limitações. Para quê? Para que a sociedade se ajuste, aprenda e seja mais feliz. Bem, doutor Neviani, o senhor é advogado. O senhor acha que fazer leis que punam o cidadão ajuda nesse processo de educação? Veja, a punição é sempre a sanção natural de uma lei transgredida. Se há uma lei que impõe um determinado comportamento e ela é transgredida, o autor dessa infração deve ser punido administrativamente, penalmente, com multa ou coisa do tipo. Quanto ao resultado final desse tipo de comportamento, eu acredito pouco. Eu entendo que a persuasão é o caminho certo para educar uma população, muita campanha, muita escola primária, desde o berço, ensinar a separar o lixo. Hoje em dia, meus netos frequentam escolas onde isso já é ensinado intensamente. E então isso faz prever um futuro melhor para o país, porque essa geração que cresce, ela já vai crescer com os hábitos adequados a ter uma vida mais limpa em termos de resíduos. Doutor Penido, a Conlurb já tem feito campanhas de conscientização. Já dá para ver os resultados disso? Já. Nós estamos hoje, felizmente, que eu sempre acho que vale mais investir em campanhas de conscientização e sensibilização da população do que aumentar o número de garis ou do que aumentar o número de caminhões de coleta. Nós começamos agora uma campanha forte com o Super Gari, que está fazendo muito sucesso, e também campanhas nas praias, que é a calamidade. As nossas praias, a maneira como as pessoas utilizam as praias, a praia é um patrimônio do Rio de Janeiro, é um patrimônio nacional. As nossas praias, nós temos 58 quilômetros de praias. É um trabalho insano, diariamente, uma quantidade enorme de garis limpando e retirando detritos que são deixados, que podiam perfeitamente serem armazenados num saquinho plástico e na saída colocar num daqueles contêineres. Mas eu estou de acordo com o doutor Tarcísio, acho que o caminho é campanha maciça de sensibilização, porque eu tenho certeza que o carioca gosta de sua cidade e que o turista que vem usufruir dela também ama o Rio de Janeiro. É questão de a pessoa estar ligada e que aquilo está prejudicando a vida de todo mundo. O que eu tenho medo mesmo é da indiferença. Eu acho que no momento em que as pessoas passam por cima do lixo que está nas ruas e não se tocam com isso, aí é que o sinal de alerta deve ser tocado. Professor Mahler, existe uma lei federal, uma estadual e também algumas leis municipais que já obrigam os prédios públicos a adotarem essa questão da coleta seletiva, e lá na COP o Centro de Tecnologia já tem uma campanha ajudando nessa questão de como separar o lixo. Os alunos na universidade, eles são muito proativos, eles nos procuram, eles têm interesse, eles se manifestam positivamente. Essa lei que foi estabelecida e assinada pelo presidente Lula, que eu acho um pouco complicado. Quer dizer, eu acho que o sistema de cooperativas de catadores tem um espaço na nossa sociedade, mas eles efetivamente não vão resolver o problema de resíduos. Eles têm um potencial, uma formação, uma história, cada um deles, e daí também como entidade, muito complexa. Quer dizer, eu creio que a Conlurb tem uma experiência importante aqui na cidade do Rio de Janeiro com o sistema de cooperativa, e não tem expectativa que as cooperativas resolvam todo o problema de resíduos no Rio de Janeiro. Infelizmente, a impressão que eu tenho, a ideia que foi levada na época ao presidente Lula é como se fosse possível resolver todo o problema de resíduos com as cooperativas. Nós temos tido algumas dificuldades lá no Centro de Tecnologia.
a questão de alguns catadores que entram como cooperativa, depois eles já não querem ser mais cooperativa, porque eles acham que eles podem ganhar mais fazendo individualmente, tem uma série de dificuldades. E para funcionar como uma organização de trabalho, uma empresa, uma entidade, uma cooperativa, precisa de gente realmente preparada. Muitos deles, infelizmente, têm histórias pessoais muito difíceis. Então é muito complicado a gente ter essa expectativa que eles vão resolver isso. Eu espero que se consiga, em algum tempo, repensar isso, porque um dos problemas é que há uma obrigatoriedade dos resíduos produzidos serem doados. Isso não é uma coisa tão simples assim, né? Doado para quem, né? Como? O doar, quer dizer, eu sei um caso, eu não quero falar o nome de uma empresa, que não é exatamente uma empresa pública, que conseguiu sair disso e consegue hoje em dia organizar os resíduos dela e vende. E depois, com o que ela arrecada, ela faz o seu benefício para pessoas necessitadas, esse tipo de coisa. Agora, essa obrigatoriedade via cooperativas é uma coisa bastante complicada, não é tão simples. E que isso acaba fazendo com que as próprias empresas tenham que absorver um pouco a organização disso. A Conlurb tem trabalhado com os catadores e buscado soluções, não é isso? Exato. Nós lidamos com o catador nos aterros sanitários e fora dos aterros. Quer dizer, nós temos um problema na cidade, problema que não é da cidade do Rio de Janeiro, é um problema nacional de desemprego, de falta de educação no sentido da educação acadêmica, pessoas despreparadas e que não veem outra possibilidade de sobrevivência senão extrair do lixo alguns materiais e vendê-los. Isso é uma realidade, a gente não pode esconder isso. Acontece que a gente tem que conciliar essa forma de sobrevivência com uma certa ordem urbana na cidade. Por exemplo, sendo a cidade, a partir de uma certa hora da tarde, vira um pandemônio. O que a Conlurb está tentando? Em contato com os catadores e em consonância com suas aspirações, estabelecer mecanismos que possam melhorar a forma deles catarem esse material e reciclar e atender também uma ordem dentro do centro da cidade. O próprio catador não tem nenhum prazer em catar debaixo de sol e chuva, arrebentando sacos e deixando a sujeira para trás. E vindo a Conlurb diariamente num trabalho sem fim, tentando manter a cidade limpa. Então o que se está buscando são parcerias em que o catador entra com a sua força de trabalho, o seu conhecimento na catação, e a Conlurb, Prefeitura do Rio de Janeiro, leia-se Prefeitura do Rio de Janeiro, provê uma infraestrutura mínima de local, de galpão, de prensas, de transporte do material até esses locais, para que isso possa ocorrer e dar uma melhor ordenação urbana na cidade do Rio de Janeiro. E para isso nós estamos contando também com uma boa possibilidade de financiamento do BNDES. O BNDES está interessado nisso a partir, digamos, da vontade expressa pelo governo federal em participar desse processo. Nós acreditamos que poderemos montar na cidade uns 5 galpões onde os catadores possam trabalhar em melhores condições de salubridade e a Conlurb integrando esse sistema, levando para eles os materiais coletados principalmente no centro da cidade e em todos os órgãos públicos, estaduais, municipais e federais, que hoje são obrigados por lei e por decreto a fazer a sua coleta seletiva. Vamos para um breve intervalo e na volta você vai saber que modelo o Estado pretende adotar. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. O programa Rio em Foco hoje está debatendo o uso da tecnologia para transformar o lixo. A gente sabe que o ideal é que os resíduos sejam levados para as usinas. No entanto, o investimento é muito alto. Qual é a solução? A reportagem do Rio em Foco conversou com a secretária estadual do Ambiente, Marilene Ramos. Vamos ver. O Estado do Rio de Janeiro precisa construir aterros sanitários. Aterros sanitários são a forma correta, uma forma segura de dispor o lixo e, além disso, são a alternativa que nós temos mais barata para fazer essa disposição adequada e segura.
Outra questão importantíssima que nós temos hoje é que a gente precisa reaproveitar parte do nosso lixo. Grande parte do lixo não precisa ir para um aterro ou para um lixão. Ele pode retornar ao processo produtivo. No estado do Rio de Janeiro, a reciclagem alcança menos que 3% do lixo produzido diariamente. A qualidade da nossa coleta é muito ruim. À medida que a coleta é muito ruim, que o morador ele é mal atendido nesse serviço de coleta, que ele não tem a coleta na regularidade, na frequência que ele precisa, o que acaba acontecendo é que ele vai jogar o lixo dele no primeiro terreno baldio, na beira do rio, enfim, em qualquer lugar. Nós estamos trabalhando com os municípios, buscando formar consórcios intermunicipais para e aí em cada sede de cada consórcio construir ali um aterro sanitário para receber o lixo, não só do município sede, mas de todos os municípios consorciados. Esse trabalho, de que forma ele é feito? Nós trabalhamos desde a formação do consórcio, nós desenvolvemos o projeto do aterro sanitário e de todos os equipamentos necessários para que aquele aterro opere adequadamente, como estações de transbordo, e, finalmente, nós, em parceria com a FUNASA e a Secretaria de Obras, nós conseguimos recursos suficientes para fazer a construção do aterro sanitário. O aterro sanitário pronto, ele é entregue ao consórcio que fica responsável pela operação daquele aterro sanitário dentro dos melhores padrões técnicos. Eu quero, neste ano de 2010, lançar um edital para a construção da primeira usina de geração térmica a partir do lixo. Não sei exatamente qual a tecnologia será a vencedora, mas nós pretendemos fazer isso ainda esse ano. Não que tenha uma vantagem econômica muito grande, mas eu acho que nós precisamos começar a ter contato, a trabalhar com essas novas tecnologias para que a gente possa antecipar o futuro. A geração de energia térmica a partir de lixo é o futuro, então nós queremos também começar a antecipar esse futuro. Doutor Penido, o senhor como especialista, acha que realmente o melhor é atender a questão do Estado, fazendo os aterros e deixar as usinas para depois? Eu acho que a política hoje adotada pelo Estado está corretíssima. Nós temos que resolver o problema de lixões que estão contaminando os solos, contaminando a atmosfera, etc. E essa solução do aterro consorciado é definitivamente a melhor. Por quê? Porque você vai dar economia de escala nos aterros. Um aterro para um município de 40, 50 mil habitantes é quase inviável. Você tem que ter estações de tratamento de chorume, captação de gás, um trator para operar aquele aterro. Você faz aterros maiores, você dilui os custos e torna possível que todos os municípios, contribuindo para o consórcio que vai operá-lo, consiga fazer a coisa funcionar e bem, atendendo aos requisitos ambientais e econômicos. Agora, geração de energia através da queima do lixo é uma possibilidade, como eu já comentei, a Conlup está estudando essa possibilidade. Agora, como nós somos poder público e nós tratamos do dinheiro da população, nós temos que zelar para que esses recursos sejam aplicados de uma forma consistente, adequada e dentro da capacidade de pagamento dos municípios. Todo mundo sabe que geração de energia através da queima do lixo é um processo muito bom, perfeitamente controlado do ponto de vista tecnológico, mas que custa muito dinheiro, especialmente, como disse a nossa secretária do Ambiente, se comparado com o aterro sanitário, que ainda é a solução definitivamente mais barata. Mas isso não quer dizer que não se busquem soluções tecnológicas. Como ela disse, vamos antecipar o futuro. E a Conlup está nesse caminho aqui no município do Rio de Janeiro, e não significa que outros consórcios que operem aterros sanitários possam também estudar alternativas de tratamento que vão permitir uma vida útil muito mais longa para esses aterros e com benefícios acessórios, tipo geração de energia, empregar mais gente, etc. E eu acho que é uma solução
bastante interessante. Doutor Tarcísio, como é que, através de uma mudança na legislação, porque no Brasil, assim, a responsabilidade é sempre do governo e ele que tem que cuidar disso, como transformar o lixo em negócio e fazer com que essas tecnologias que são caras possam ser implantadas e trazer lucro para quem está investindo nisso? Em primeiro lugar, essa tecnologia é dita cara, mas ela resulta em rentabilidade e até rápida. Nós temos comprovadas dados operacionais experimentados de que a aparente carestia não é tão grande. Para você ter uma ideia, com uma cidade da música nós construiríamos 3 usinas parecidas com a de Milão. Então isso poderia processar 1,5 milhão de toneladas de lixo por ano, mantendo apenas comparações de tamanhos. A rentabilidade é possível mesmo com os preços da ANEEL. Já se constatou em business plan que foram armados que é possível chegar entre 10% e 15% ao ano. O retorno do capital pode se dar em 6 anos, o que para esse tipo de empreendimento é absolutamente pouco. Então eu contesto esse preconceito que está disseminado no sentido de que as usinas termovalorizadoras de lixo são caras e são inviáveis. Não é absolutamente verdade. O testemunho está justamente no exemplo mãe, que é da cidade de Milão, onde a prefeitura costumava gastar 30 milhões de euros por ano com lixo a fundo perdido, e depois da usina termovalorizadora ela passou a ganhar 30 milhões de euros por ano com a operação da usina. Notem bem que a usina não é apenas queimar lixo, ela também faz compostagem, antes disso faz reciclagem, ela faz todas aquelas operações que são aconselháveis. E apenas o rejeito, no sentido em que a lei brasileira está definindo que aquilo que não é aproveitável por ninguém é que vai queimar. As próprias cinzas estão sendo objeto de estudos, com base até em tecnologias da NASA, justamente para chegar a produtos altamente sofisticados para fins industriais, ou até para fins edilícios, como azulejos, e tijolos e assim por diante. De modo que tudo é aproveitável da energia do lixo, e a rentabilidade é séria. Se você somar a isso a possibilidade que você tem de eliminar a emissão de metano, porque o lixo que não vai para o aterro não gera mais metano, e transformar essa eliminação em crédito de carbono, você passa a ter uma rentabilidade adicional. É claro que a usina tem que operar para dar essa rentabilidade. Agora, só o crédito de carbono que se evita, isso foi feito um estudo sério, só o crédito de carbono que se consegue com a evitação da emissão de gás metano, paga a usina. Mas a usina tem que operar e ela tem seus próprios custos operacionais. Por isso uma coisa não vai acontecer sem a outra. Entretanto, é perfeitamente possível, é viável e está comprovado. Normalmente a universidade está muito mais avançada em termos de estudo, de desenvolvimento de tecnologias do que a própria implantação disso, que tem um custo para quem vai implantar. Como que a universidade tem trabalhado essa questão da viabilização? Tem estudos dentro da universidade para viabilizar? Nós temos feito estudos. Agora, eu queria começar, quer dizer, colocando que a secretária falou a questão da coleta. Se tem uma coisa bem feita, em especial aqui na cidade do Rio de Janeiro, é a coleta. O Penido lembrou a questão do dinheiro público. Quer dizer, nós temos diversos aterros que não tiveram participação de dinheiro público nenhum. Quer dizer, o aterro de Nova Iguaçu, né, que foi um empreendimento privado num programa junto com a prefeitura. Nós estamos tendo a implantação de um aterro em Itaboraí. Nós temos o aterro da Nova Gerard em Seropédica. Entende? São movimentos que independem da ação pública. No estado de Santa Catarina tem diversos aterros privados funcionando que acabam servindo a diversos municípios, né? Agora, a questão da solução por aterros sanitários como sendo a mais econômica, eu concordo com o meu colega da Itália, quer dizer que a gente tem que fazer esse cálculo mais bem feito. O pessoal não coloca, por exemplo, o custo de monitoramento do aterro depois de fechado, que no começo se computavam 10 anos. Agora já se sabe que isso pode ser por mais de 50 anos. O problema do aterro sanitário está causando, mesmo não só um lixão, mas mesmo um aterro sanitário tendo que estar
tendo que ser monitorado por um longo período de tempo. Isso custa dinheiro, isso não acontece de graça. E os possíveis danos ambientais, etc., que depois têm que ser reparados. A gente tem que começar a avançar, quer dizer, porque inclusive nós temos problema de espaço. Né? Quer dizer, então, a distância de Copacabana até a Seropédica são mais de 50 quilômetros. Isso não acontece de graça, esse transporte. Em Paris, nós temos dentro da cidade uma central de tratamento térmico. Em Brescia, que eu visitei, que está no mesmo grupo de Milão, nós temos uma belíssima central de tratamento térmico dentro da cidade. Por acaso eu fiquei na casa de um arquiteto, amigo meu, e ele se queixa, problema de contaminação ambiental e tal, mas a empresa garante que é supervisionada, é controlada e não tem nenhum problema de emissão. Então é uma questão dos órgãos públicos fazerem o controle e realmente buscarem a melhor solução para a cidade. Mas o custo de transporte, que é caro, é grande, tem que ser computado, e o tempo depois do fechamento do aterro também, que é um tempo que hoje em dia a gente tem que contar pelo menos 50 anos. São variáveis que, enfim, estão na conta do custo. Nosso estudo. E muitas vezes os estudos que rodam por aí não levam isso em conta. Bem, no próximo bloco vamos conhecer um modelo considerado de primeiro mundo, que elimina a poluição causada pelo lixo. A gente volta já. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Os países da Europa, que têm metas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, investem alto em tecnologia de ponta. Somada à coleta seletiva, usinas de termogeração incineram lixo, transformando-o em calor e energia. Vamos conhecer agora a nova tecnologia que está sendo aplicada em Milão, na Itália. A produção de energia a partir do lixo não é novidade. Nova é a tecnologia usada em Milão, que consegue eliminar todos os fatores de poluição e insalubridade dos diferentes tipos de fumaça de combustão. Para isso, são usados tratamentos físico-químicos diversos e sucessivos, de modo que as emissões nocivas da usina ficam contidas em mínimos percentuais dos limites de tolerância da União Europeia. Esses limites equivalem a cerca de 1/10 dos limites de tolerância admitidos para os mesmos componentes pelo CONAMA no Brasil. Essa moderna usina de transformação do lixo fica em Milão, na Itália. Lá, o lixo é separado na origem e acondicionado em embalagens de diferentes cores, conforme a natureza do resíduo. O saco preto é para o lixo sem classificação. Os caminhões também são diferentes, conforme o tipo de resíduo, e alguns têm compartimentos. O primeiro, o lixo é levado a um estabelecimento onde é separado por meios mecânicos e manuais, por tipo e tamanho, e depois encaminhado para a reciclagem. A parte orgânica também é separada e enviada a uma usina de compostagem, para ser transformada em adubo depois de passar por processo de biodigestão e depuração. Os resíduos não aproveitados para reciclagem ou compostagem são enviados para a usina de transformação do lixo em energia elétrica e térmica. Nesta usina, cada tonelada de lixo gera 0,84 megawatts de energia. A preços brasileiros, isso significa R$ 123. Doutor Tarcísio, para o município como Rio de Janeiro, quantas usinas seriam necessárias para tratamento do lixo, do volume que a gente produz hoje? Veja, Milão é uma cidade que tem uma população estável de 1.300.000 habitantes e tem 800.000 habitantes flutuantes, desses que entram e saem todo dia e geram lixo, especialmente os turistas, que geram muito lixo. O turista gera muito lixo porque compra muita coisa, joga a embalagem fora. Por exemplo, Milão é abastecido por essa usina que processa 500.000 toneladas por ano. Você, adaptando esses dados àquilo que é a realidade do Rio de Janeiro, seriam necessárias aqui cerca de 6 usinas desse tipo. Porém, como
nesse tipo de indústria, quanto maior a escala de produção, menor é o custo relativo, essas 6 podem se tornar 3 de tamanho dobrado, por exemplo, em relação à de Milão. A de Milão tem 3 linhas de produção e a cada 2 meses uma entra em recesso por alguma semana para fazer a manutenção, limpeza e assim por diante. De modo que com 6 usinas o Rio de Janeiro resolveria o problema, o município do Rio de Janeiro poderia resolver o problema. Isso são dados a grosso modo, é claro. Mas também, assim, em outros municípios isso seria mais complicado, teria que ser uma solução regional também, ou não? Veja, eu entendo, pelos estudos que eu fiz durante 1 ano e meio, o Brasil tem capacidade de adotar todas as soluções existentes no mundo. Desde o lixão, para os municípios realmente pequenos, até o aterro, né, sanitário, sem dúvida, porque para os municípios um pouco maiores ou consorciados que consigam custear os seus ônus, até mesmo as usinas. Para essas usinas, a população mínima a ser considerada é de 500 mil habitantes, ou conjunto de municípios que perfaça isto. De modo que, pelas estatísticas do IBGE, nós temos 81 cidades no Brasil com mais de 300 mil habitantes, agrupáveis algumas, portanto. E temos apenas 31 cidades com mais de 500 mil habitantes. Este é, digamos, o foco que as usinas, se interessar a tecnologia, podem ter em mente. Porque chegar a colocar uma usina, até miniatura, dentro de um município com 100 mil habitantes, vai funcionar, vai ser lindo, mas não vai ser rentável. A produção de energia será fraca. A vantagem principal nisso depende também do esquema, como se estruturar juridicamente e economicamente a atividade. Tanto pode ser via PPP, é o caso de Milão, Brecha, juntos, e mais capitais privados. As ações da A2A, que é a holding, estão na Bolsa de Valores de Milão. Em plena crise mundial, elas valorizaram 41%. E isso significa não só aceitação pelo público, mas significa também a rentabilidade do empreendimento. PPP, eu disse, pode ser apenas economia, né, mista, e pode ser, inclusive, empresa pública. É uma questão de escolha política e jurídica, daquilo que seja mais interessante. Muitas vezes, envolver a própria população no processo de investimento, comparando, por exemplo, como já se fez com Petrobras 50, 60 anos atrás, é uma solução interessante e educativa. Pode entrar no processo educacional do tratamento do problema do lixo, não propriamente dos resíduos em si. Tem uma máxima que eu acho que essa questão das usinas resolve em parte, que é aquela de que ninguém quer o seu lixo, quer o lixo perto do seu quintal, né? E aí o professor, pegando o gancho do que o professor falou no bloco passado, como é que a gente pode resolver, usando diferentes tecnologias, essa questão? Não, a gente tem, quer dizer, lá na cidade universitária nós temos a usina verde, que é uma central de tratamento térmico, né? Quer dizer, na Europa, em especial na Alemanha, eles têm diversas cidades com centrais de tratamento térmico, mas eles têm hoje em dia também da parte orgânica, eles fazem um aproveitamento inorgânico com geração de energia. E estão o tempo todo fazendo novos estudos, novas publicações, novas alternativas. O que eu entendo que é muito importante é ter sistemas de avaliação objetivos, né? Seja para cada instalação, mesmo que tenha uma instalação de tratamento térmico, a gente não tem que achar que aquilo é a solução de todos os problemas e uma vez instalado ninguém precisa mais controlar aquilo. Não tem que ser continuadamente controlado. Exatamente. Como tudo na vida, as universidades, todos os órgãos e tal, cada vez mais tem que manter a qualidade. E também as cidades, quer dizer, eu tive recentemente uma aluna que defendeu tese, ela desenvolveu um sistema de avaliação das cidades, que envolve não só a parte de coleta, mas a parte de destinação. A gente não pode esquecer que no Rio de Janeiro
Você, ali perto de Cantagalo, já tem uma cidade que praticamente não tem mais aterro para disposição de resíduos. Parte dos resíduos, eles fazem a separação para reciclagem, tem a matéria orgânica, e o que sobra disso daí vai para o coprocessamento em indústria cimenteira. Então, cada região a gente pode buscar uma solução diferente. Assim, eu não queria deixar de tratar desse tema. A gestão é apontada também como um dos gargalos nessa questão do tratamento de lixo. O senhor concorda com isso, com essa colocação? Concordo. E essa gestão, efetivamente, é complicado. Você precisa ter formação profissional para isso, mesmo no município pequeno. Eu sempre digo que para cuidar bem do lixo, você precisa ter um mínimo de formação e um máximo de bom senso. O lixo é muito uma questão de bom senso, mas à medida que aumenta a complexidade de uma cidade, você vai precisando cada vez ter mais formação e também mais bom senso. E eu acrescentaria também informação por parte da população. Tem assim, as pessoas, na medida que vão tomando consciência da importância de tratar o lixo, de separar, elas também ficam carentes de saber como fazer isso. A Conlurb tem algum serviço, algum 0800 que a pessoa possa ligar para se informar? Tem. A Conlurb tem um teleatendimento que funciona muito bem para a população em geral, desde para saber qual é o dia da coleta, que horas passou, para receber reclamações. E também nós temos uma página na internet, www.conlurb.com.br, ou pode ser acessada também através da página da Prefeitura, que tem diversas informações sobre o lixo. Quanto melhor o comportamento da população, quanto mais parceira ela for da limpeza urbana da cidade, menos vai custar para ela mesma. O lixo que é jogado na rua e que a Conlurb tem que tirar com seus varredores e com caminhões especiais, não o lixo da coleta regular. Esse lixo que é jogado indiscriminadamente na rua custa 3 vezes mais para ser coletado e disposto do que o lixo que é planejado, colocado na coleta em dias e horários regulares. E sobre essa questão da informação, da população se engajar nessa questão do lixo, se informar, como é que esses critérios que o senhor falou anteriormente podem ajudar nesse processo? Não, até me ocorreu uma coisa interessante, mas em São Paulo eles foram implantados um sistema de avaliação dos locais de disposição, acho que foi em 95. E desde então, quer dizer, foi aprovado na Câmara na Assembleia Legislativa e passou a ser uma coisa anual feita pela CETESB. Né? Pode ter uma série de falhas, acho que eles deveriam ter aperfeiçoado o sistema, a parte de gases entrou no processo, isso é extremamente importante, mas de qualquer forma é uma coisa mais objetiva, não é uma opinião de um grupo de 3 pessoas, ou uma pessoa que define o que é um lixão, o que é um aterro controlado, um aterro sanitário. Existe uma coisa mais objetiva. Mas a avaliação é muito importante. Não, o meu colega Penido deve falar daqui a pouco sobre o lixômetro, mas em tudo, quer dizer, numa sociedade organizada tem que se ter certo controle, tem que se ter medição, né? De quantidades, de procedimentos, etc. Eu comentei há pouco sobre a avaliação das cidades, né? Agora, o que me ocorre, o Rio de Janeiro podia fazer uma coisa interessante, se bem que aqui é estadual, aqui é tentar fazer uma espécie de competição entre as cidades. Na Alemanha tinha um negócio que eu vi na década de 90, que era a competição entre escolas públicas. Qual que economizava mais energia, qual que dava melhor encaminhamento aos seus resíduos. E era uma competição anual e no final do ano a prefeitura dava um prêmio àquela que ganhou, dando mais computadores para a escola, dando mais bolas, uma série de coisas. Então acho que é uma coisa interessante para se fazer aqui no estado e também na cidade grande do Rio de Janeiro, é uma cidade-estado, né, a cidade do Rio de Janeiro, competição entre os bairros, quer dizer, o que eles estão fazendo para melhorar a parte de limpeza pública. Né? Quer dizer, nós temos sérios problemas nas nossas favelas, infelizmente, porque muitas vezes o sujeito ele procura um lugar a 5 metros da casa dele para jogar o lixo dele, esquecendo que isso aí pode causar um problema seríssimo na época de chuva, etc. É uma sugestão interessante, né? Aí, aliás,
eu conheço uma experiência lá na Espanha, a Associação Técnica de Gestão de Resíduos da Espanha, ela faz uma espécie de competição em todas as cidades, mas não só da Espanha, dos países ibero-americanos, e dá a escova de ouro e uma escova de prata anualmente àquela cidade que mais se destacou na gestão de resíduos. Mas eu queria dizer que o Rio de Janeiro já tem indicadores. Por determinação do nosso prefeito, estão sendo instalados, já existe um lixômetro, que até está emoldurado do nosso Super Gari, e um indicador diário da quantidade, aliás, semanal, da quantidade de lixo que é retirado das ruas, não da coleta regular que as pessoas colocam em horários e frequências determinados, mas aquele lixo que é retirado pelos nossos varredores ou entulho que é jogado de forma desordenada. Existe a indicação da quantidade em toneladas de lixo que é retirado, isso vai ser instalado em diversos bairros da cidade, e aquele que mostrar uma tendência de redução dessa quantidade de lixo vai receber, porque é evidente, vai custar menos o serviço de limpeza da cidade e vai ser retribuído com melhorias nas suas escolas, nos parques, nas praças, etc. Quer dizer, é exatamente isso, através de um indicador, a população, pela sua colaboração no processo, passa a ser beneficiada com bens públicos que vão ficar a seu serviço, recompensado. Doutor Tarcísio, a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa, eu queria saber se o senhor tem algumas considerações finais para fazer. Tenho. De um modo geral, a conjunção universidade e indústria é muito importante em toda essa temática. Nada teria sido conseguido, eu estou sempre falando de Milão, porque é um exemplo, em Milão, se não tivesse havido uma estreita cooperação entre o Politécnico de Milão e a Prefeitura do município de Milão. O Politécnico mandou estudantes pela Europa durante 3 anos, fazendo levantamentos locais em tudo quanto era cidade onde havia ou não havia incineração de lixo, onde havia lixões, aterro e assim por diante. E fizeram pesquisas extensivas, cujas conclusões depois foram reunidas por 2 professores coordenadores do Politécnico. Foi desse estudo que nasceu a usina. Não que a incineração fosse nova, isso é antigo, é de 100 e tantos anos atrás, mas o problema é a junção das várias tecnologias numa receita só que chega ao resultado ideal. Sugeriria que se criassem cursos de nível técnico para gerar técnicos de gestão integrada de lixo, que é daquilo que a Conlurb está sentindo falta ainda hoje, apesar dela estar muito bem organizada. Levaram 20 anos para chegar a um bom resultado e ainda tem que fazer muito mais coisas lá. A gente está falando aqui justamente disso, né, da permanência da política e da economia caminhando juntas por um Estado melhor. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir a esse programa no site www.tvalerj.tv ou no nosso blog. Participe também do desenvolvimento do Estado. Comente, envie suas sugestões para o site querodiscutirmeuestado.rj.gov.br. Obrigada, professor Cláudio Mahler, doutor Tarcísio Neviani e doutor Penido. Muito obrigada também a você que nos acompanhou e até a próxima.